Mais de 1.000 médicos, entre brasileiros e estrangeiros, começam a trabalhar no programa Mais Médicos do governo federal. Assunto do Sala de Convidados de hoje. Falta médico, sim. O atendimento aqui são péssimos. Existem médicos suficientes no Brasil. O que falta é projeto de Estado para a saúde, para levar o médico para onde precisa. Não é só o dinheiro chegando, caindo no bolso, que vai contar para você ir lá para o interior trabalhar. Você está submetido você está muito vulnerável quando você está numa cidade pequena e você é o único médico daquele lugar. Eu acredito que agora é a hora de eu poder retribuir isso para o meu país e retribuir isso para a população. Tem várias expectativas. A mais importante é colaborar e ajudar a os colegas brasileiros. Nós não temos culpa dos problemas de ninguém, assim, dos problemas que há entre política. O nosso problema é a saúde. Para conversar com a gente, estão no estúdio Oscar Berro, sanitarista e secretário municipal de saúde de São João de Meriti, Manuel Santos, assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e José Carvalheiro, médico epidemiologista e professor de Medicina Social da Universidade de São Paulo. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Melhorias na infraestrutura das unidades de saúde. Aumento do número de vagas para medicina e residência médica. E à frente de tudo isso, mais médicos. A reclamação é antiga e já é comum falar que faltam médicos no Brasil. Existem médicos suficientes no Brasil. O que falta é projeto de Estado para a saúde, para levar o médico para onde precisa, que não existe esse projeto de Estado para a saúde, porque até hoje os governos fazem programas de curto prazo, com o tempo do seu mandato, para depois prestar contas ou não do que foi feito de programas. Mas segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, faltam médicos no Brasil, sim. Nos últimos 8 anos, o número de postos de trabalho formal criados para médicos ultrapassou em 54 mil o número de graduados em medicina no país. De 2003 a 2011, surgiram 147 mil postos de primeiro emprego neste mercado de trabalho, contra 93 mil profissionais formados. O problema é agravado com a má distribuição. Enquanto em estados como Rio de Janeiro existem aproximadamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes, em outros, como Maranhão, esse número não chega nem a 1. O programa Mais Médicos veio para dar uma resposta a essas que são consideradas demandas urgentes. Trata-se de um pacto assinado pela presidente Dilma Rousseff pela melhoria de infraestrutura em saúde, cujo ponto principal é tentar preencher a lacuna de profissionais que existe nas periferias das grandes cidades e nos municípios com grande vulnerabilidade social. Além disso, o programa também prevê o investimento em hospitais e unidades de saúde, a expansão do número de vagas de medicina e de residência e o aprimoramento da formação médica no Brasil. O médico passa por um processo longo de aprendizado. O médico faz o ensino fundamental, o ensino médio, faz uma faculdade, faz uma residência e ele quer realmente ter perspectivas de trabalho em que ele tem uma carreira e não só, obviamente, uma remuneração financeira elevada, mas ele quer ter uma segurança, ele quer ter uma carreira estabelecida. Essa é a principal crítica da classe médica ao programa. Cada médico receberá um salário de R$10 mil, pago diretamente pelo governo federal pelo período de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3. No entanto, não há garantias de um plano de carreira consolidado após esse período. O médico não consegue imaginar que ele indo para um local sem a menor estrutura, ele consiga evoluir, né, sem ter um emprego em que haja uma carreira formulada, né, formal, e que ele não vai ter condições de educar seus filhos, por exemplo. Não é só o dinheiro chegando, caindo no bolso, que vai contar para você ir lá para o interior trabalhar.
Você está submetido você está muito vulnerável quando você está numa cidade pequena e você é o único médico daquele lugar. Você tem que responder a todas as necessidades de saúde daquela população. Então, assim, você ir sozinho só por conta do dinheiro, eu não iria. A não ser que aquilo me trouxesse também algum retorno profissional, no sentido de uma qualificação melhor, de ter... Aí, sim, seria uma outra questão. Porque a experiência em si, de ir para o interior, é uma experiência muito interessante. 782 municípios não despertaram o interesse dos médicos brasileiros. Destes 79 municípios, a maioria localizada no interior do Norte e Nordeste, teve vagas preenchidas principalmente por médicos formados no exterior. Ao todo, foram confirmados mais de 1.600 médicos, dos quais 1.096 já atuaram no Brasil, 358 são estrangeiros e 164 são brasileiros graduados no exterior. Os médicos de outros países terão os conhecimentos em saúde pública brasileira e língua portuguesa avaliados. Outra questão polêmica entre a classe. Ano que vem eu completo 30 anos no Ministério da Saúde, no SUS, trabalhando no SUS. E eu não sei também se eu domino totalmente o SUS. Eu acho que 3 semanas para a gente compreender o SUS, talvez a gente consiga oferecer as primeiras normas do SUS para esses colegas. Para a classe médica em geral, eu acho que de certa forma isso é uma unanimidade. A questão da revalidação, ela é um ponto-chave, né, na questão do enfrentamento, né, com o governo, porque todos os médicos, eles concordam que é importante, sim, que a gente garanta a qualidade, pelo menos uma prova garante a qualidade. É questionável, mas é melhor do que você trazer um profissional que você não tem a menor noção do conhecimento técnico dele. A aprovação nesta etapa será a condição para que recebam um registro profissional provisório e comecem a atender a população nos municípios. A estimativa do Ministério da Saúde é que 6,5 milhões de brasileiros usuários do SUS já sejam diretamente beneficiados neste momento, embora a quantidade de profissionais cadastrados tenha atendido a apenas 10% da demanda. Bom, para a gente avançar, eu vou voltar um pouquinho e começar sobre essa questão básica que impulsiona o lançamento desse programa. Faltam médicos no Brasil? Simples assim. Primeira pergunta. Faltam médicos, sim. Não só médicos, outros profissionais também, mas principalmente médicos. Nós temos municípios na região, por acaso, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em que você, com quase 20 municípios, você tem, primeiro, uma concorrência predatória. Um município que faça um concurso, um treinamento com a possibilidade de salário melhor, quase todos concorrem para aquela vaga. Isso é a lei da oferta e da procura. Mas falta sim uma política de Estado, mas o que falta principalmente, e permeou toda a fala que a gente viu até agora, é entender que o profissional médico é mais do que um médico, ele é humanista, ele tem que cuidar de pessoas, gente cuidando de gente. E a gente está falando da região metropolitana, mas se a gente for entrar no interiorzão mesmo do país, existem municípios que nunca chegaram profissionais de nível superior. E tem gente precisando de cuidado também. Então, a gente tem que olhar que temos vários Brasis dentro do próprio Brasil e que tem que ter uma visão diferenciada para contemplar uma necessidade básica. Faltam médicos, sim. E é lógico que qualquer pessoa que se forme, que a família, ele próprio faça um investimento, ele vai querer ter o retorno desse investimento, que é estudar durante 6, mais 2, 3 anos, né? Quase que 10 anos ele fica focado nessa formação dele, que ele queira ter a contrapartida desse investimento. Então, nós vamos ter que ter a habilidade para entender que esse projeto que começa agora, quer dizer, já começou há muito tempo, mas consegue se consolidar com uma lógica de Estado nesse momento, ele tem que ser perpetuado e várias outras questões têm que entrar. O financiamento do setor saúde, mais recurso para o setor saúde, mas é fundamental, faltam médicos sim. Mas é interessante, né, esse alerta, a gente está falando também de capacidades técnicas, mas está falando de relações humanas, sim, né? E de cidades onde a presença, especialmente essas cidades que nunca receberam pessoas graduadas com esse outro saber, essa presença ela é alçada a um lugar muito importante, né? É o médico. Né? E isso também é uma questão que a menina coloca, né? Você também fica vulnerável quando você está nessa posição, que você tem que dar respostas além, muitas vezes, da questão do médico. Né? Pela frieza dos números, nós temos 700 municípios no Brasil que não tem
um médico residente que reside no município. Nós temos mais de 1.500 municípios com uma porcentagem de menos de um médico por 1.000 habitantes. Né? Numa análise bastante fria, nós precisamos hoje de mais de 117 mil médicos para estar atendendo dentro de um índice de atendimento semelhante ao sistema público da Inglaterra, que é muito próximo do Brasil. Mais de 117 mil médicos. Né? Nós temos uma proporção de 1,7 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a Inglaterra tem 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Né? Então, para chegar nesse índice, nós precisamos hoje de 117 mil médicos. E é importante, né? Porque toda essa discussão também nos alerta para uma discussão também antiga que vem acompanhando o crescimento e a construção do Sistema Único de Saúde, que é como que o sistema se relaciona com seus profissionais de saúde, né? Isso também vem à tona nesse momento, né? É notável que nós estejamos no canal Saúde, que é da Fundação Oswaldo Cruz, não é? Que teve um ex-presidente, Sérgio Arouca, que foi quem dirigiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é onde se definiu o SUS, onde se definiu que nós teríamos que ter um Sistema Único de Saúde. O Arouca costumava dizer que o SUS não é apenas um sistema de saúde, é um processo civilizatório, pelo que ele pode significar na organização da sociedade brasileira. E isso é um pouco que nós temos que acalmar o debate. O debate está muito ouriçado, baixar a bola, tentar ver se nós temos interlocuções corteses. Tem que haver cortesia nessa interlocução. Não são só médicos, nós temos todas as categorias profissionais que gravitam ao redor do SUS. E nós temos o SUS, que foi baseado na atenção primária em saúde, da Conferência de Alma-Ata de 78. Atenção primária em saúde não era atenção primitiva em saúde. Atenção primária em saúde é um processo político de fazer com que cada estado, em determinado momento histórico, em função da sua organização, ofereça uniformemente para todos o que de melhor puder oferecer. Bom, se isto foi deturpado, e foi deturpado no mundo inteiro, quando se passou do conceito de atenção primária para atenção primária seletiva. No Brasil, nós também tivemos uma coisa semelhante. Nós partimos do conceito original, generoso de SUS e adotamos como estratégia para implantar o SUS a estratégia Saúde da Família. E é isto que tem que ser analisado nesse momento. A estratégia Saúde da Família prevê equipes. A conformação das equipes, nem todas necessariamente tem que ter um médico permanente. Isso tem que ser analisado. E tem outros profissionais. Mais do que isto, existem 2 arranjos das equipes. Um para populações ribeirinhas, que está prevendo fundamentalmente Pantanal e Amazônia. E outro para populações de rua. Ou seja, nós temos os técnicos do Ministério da Saúde, trabalham esta questão há muito tempo. Antes da Lei 8080, que criou formalmente o SUS, o SUS já existia desde 88, quando a Constituição previu que ele existia, e o Ministério da Saúde, em 1989, portanto, um ano antes da Lei 8080, já tinha um documento Política de Recursos Humanos no Sistema Único de Saúde, propondo a articulação entre o gestor e o aparelho formador. Porque se nós não formarmos o profissional adequado para o modelo que nós quisermos, nós vamos ter uma balbúrdia da qual nós não sairemos. O que eu acho é que cortesia no debate é transferir para as instâncias técnicas. Lógico. Quer dizer, os secretários municipais de saúde têm corpos técnicos. Claro, eles têm atuação política, porque é da essência. Tem corpos técnicos que analisam isso. O Ministério da Saúde tem uma equipe técnica que trabalha nisto com reconhecimento internacional. Transfiram para estes a responsabilidade do debate. Eu sei que é uma ilusão minha, não é uma doce ilusão de que isso possa ocorrer. Mas, no fundo, é a minha proposta. Transfiram para a instância técnica o debate de que tipo de médico precisamos, onde eles devem ter instalados e como é que eles devem ser formados. Mesmo porque isso é uma resposta, essa proposta é uma resposta importante ao fato de que transfira para quem conhece o SUS, né? Justamente. Porque uma das questões é essa, é muito difícil, infelizmente, o nosso país não conhece
como deveria esse processo civilizatório, né? Então, as instâncias técnicas o conhecem. Essa proposta, ela não é de hoje, né? Ela já vem sendo amadurecida já há algum tempo, justamente por esse corpo técnico do Ministério da Saúde. Ela se agravou com uma marcha dos prefeitos em janeiro desse ano, mais de 4.000 prefeitos lá que se dirigiram à presidenta Dilma, para reivindicar essa questão, que ela tinha que ter médicos lá nos municípios brasileiros, independente da localização, mas onde não tinha, onde não havia esse médico. Manuel, mais do que isso, eu posso dizer porque isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, essa semana, tem representação específica política da Baixada Fluminense e todos os prefeitos e todos os secretários reunidos colocaram uma somente demanda para a presidência da República, pedindo uma audiência com a presidente da República, que é saúde. E é atenção básica, é o reforço da atenção básica, porque é impossível que os municípios, com os recursos que eles têm, banquem, do ponto de vista pecuniário, recurso, isso tudo. Nós temos que entender o seguinte, a fala do Carvalheiro é perfeita, é isso mesmo, o Carvalheiro diz que é o Aroca, mas é o Aroca com ele participando, eu fui relator dessa conferência. O Aroca foi meu aluno. O Aroca foi aluno do Carvalheiro, o Carvalheiro é um dos que moldaram esse processo todo. O que a gente precisa é tirar desse discurso, porque tem pessoas que não interessam, a indústria que ganha muito vendendo equipamento, a indústria farmacêutica também ganha muito. Não quer esse projeto da prevenção, que é o projeto... Por quê? Porque elas vão perder dinheiro. Menos pessoas ficando hipertensas, menos pessoas ficando cardiopatas, menos pessoas tendo cânceres. Então, a gente tem que... Isso tudo é perfeito, mas eu acho o seguinte, a matéria que foi prévia da entrada desse programa, ela coloca que quem tem que definir o projeto que quer é quem não tem. Quem não tem é o povo. O povo, pela fala dele, eu quero alguém para me atender. E aí fica essa xenofobia, se ele é brasileiro, é estrangeiro, é alto, é baixo, é gordo, é magro. É uma discussão tão primitiva que eu acho que a lógica do Carvalheiro está correta. Vamos primeiro baixar a bola, de tirar essa tensão que foi criada propositadamente para politizar um processo que está construído desde os anos 80. Esta casa foi pioneira nisso. Então, é uma loucura a gente estar discutindo processos xenófobos, porque o cara é alto, baixo, não fala português. Será que se pegar uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, um médico, se formou no Rio Grande do Sul e levar ele para o Nordeste ou para o Norte, o jargão vai ser o mesmo? Ele também vai ter que fazer um treinamento para entender o que é adequação na comunicação. Adequação na comunicação. Se ele não vai conseguir entender ou se fazer entender... É um país muito grande, muito só diverso, que a gente tem que acabar com esse discurso xenófobo, rasgar essa fantasia e pegar de verdade o que o Carvalheiro coloca. Nós temos técnicos no Ministério da Saúde, nas secretarias de saúde, nas universidades são formadoras de mão de obra. Eu diria, Boscar, até nessas entidades médicas, por exemplo, que estão... Os corpos técnicos dessas entidades também têm uma posição muito parecida com essa. Eu não tenho dúvida disso, Carvalheiro, até porque nós conhecemos todos eles. Nós somos muito poucos. Nós os formamos em grande parte. Muito poucos nisso. E esse modelo que está aí é do início do século passado, Renato. É do relatório Flexner, depois vem pela reforma do ensino, MEC-USAID, nós já passamos por isso, né, professor? Guardadas as proporções, nós não se deram solução na formação. Nós estamos voltando à revolta das vacinas. Oswaldo Cruz, no início dos anos 1900. Loucura essa, agora é uma xenofobia. O indivíduo não serve porque existe uma loucura que está imperando, que alguns conselhos estão dizendo assim, eu vou orientar a minha bancada para que ela não salve profissionais, pessoas tratadas por esses profissionais. Que coisa. Esses profissionais são o quê? São profissionais como você, se formaram como você e estão atendendo a população brasileira. Fizeram o juramento de Hipócrates. Ou de hipócrita, não sei. Essa discussão. Rogério Ferreira, de Porto Alegre. Você falou em Porto Alegre, aqui apareceu um nosso espectador de lá. Achei ótima a colocação do senhor Carvalheiro, porque os gestores municipais deveriam ser mais ouvidos mesmo. Só assim quero crer que os políticos que administram o SUS se responsabilizariam mais pela construção e resolução dos problemas do SUS. Está correto. Mário Tavares, aqui do Rio. O fato é que, independente de ter ou não plano de carreira no SUS, as instituições que representam os médicos não parecem ser interessadas no Sistema Único de Saúde.
Então fica difícil discutir com quem quer destruir um sistema que pretende dar assistência a todos, ainda que tenhamos clareza das suas dificuldades, advindas principalmente pelo também desinteresse dos nossos políticos, geralmente comprometidos com a iniciativa privada na área da saúde. Eu diverjo disso, acho que não. As representações médicas, como todas as outras representações, têm uma visão do SUS. Quem representava o FRJ, ele colocou que mesmo tendo 30 anos de atividade, ele ainda não conhecia o arcabouço total do SUS. Isso é de base. A formação do profissional que trabalha na saúde, ou tem proposta para trabalhar na saúde, não estou dizendo saúde pública ou saúde privada, ela tem que permear um conjunto de informações e o SUS diz isso. O SUS não diz se é público ou privado, diz que é todo. O ministro da Saúde não é o ministro da Saúde da área pública, é o ministro da Saúde do conjunto, de todo mundo que exerça a saúde no país. Um secretário de saúde é tanto de um consultório privado, público, filantrópico. Essa visão é uma visão também para desagregar, ao contrário. A classe médica, ela vem tentando uma mesma linha. Eventualmente, tem alguns xenófobos que, para se manter e se perpetuar ad eternum, fazem esse discurso. Nas votações dos conselhos dos sindicatos, tem colégios eleitorais de 10 mil, 12 mil, votam 1.000. Como é que 1.000 decidem por 15 mil? Talvez tenha que ter uma revisão dessa. Quem são os verdadeiros representantes? Alguém que é profissional representante? Não é muito interessante. O profissional tem que ser alguém que se habilitou para isso. Não é o tempo que faz com que alguém seja presidente de um conselho ou presidente de um sindicato e se perpetue. A sociedade está mudando. As caminhadas, as passeatas dizem que não querem mais isso. As eleições já apontam cada vez menos profissionais votando. Não tem importância para quê? Mas o corporativismo é mais forte do que tudo isso. Na dúvida, o meu bolso e o meu salário primeiro. De qualquer maneira, Renato, existem 3 sistemas convivendo hoje, né? Que é o de planos, né, de saúde, o privado, que sempre vai existir, quem tem dinheiro vai sempre comprar a saúde, ou comprar a medicina, ou comprar a atenção necessária, e o SUS, né? Agora, se não for pela lógica que o professor Cavaleiro está falando, se a gente não colocar a atenção primária como ordenadora dessa, que é uma questão sistêmica, que você tem que organizar o sistema. Até os planos privados vão quebrar, porque não tem condições de você fazer uma medicina curativa. Os planos privados estão partindo para a prevenção. E é interessante, você falou da coisa da frieza dos números, né? Tem os números que eu sempre acho impressionantes, que é de 80% a 90% dos problemas de saúde podem ser solucionados na atenção primária. Né? Eu acho que isso são números que definem... É gozado que em 2003 se celebrou 25 anos da Conferência de Alma-Ata. E a celebração foi feita em Brasília. Veio o Halfdan Mahler, que era o diretor da Organização Mundial da Saúde, quando se fez a Conferência de Alma-Ata. E veio o Juan Gervas, um médico geral espanhol. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Mahler ia voltar para a Europa, ele parou aqui na Fiocruz e nós o entrevistamos. A Nízia Trindade, que hoje é vice-presidente da Fiocruz, era diretora da Casa de Oswaldo Cruz. Eu participei do debate e mais umas 2 ou 3 pessoas. É curioso que o Mahler fez uma autocrítica. Ele falou: a grande omissão de Alma-Ata foi não ter discutido força de trabalho e recursos humanos. Eles não fizeram, no debate de Alma-Ata, uma previsão de que tipo de profissional deveria ser incumbido de implementar o processo. Então, isso é Esse erro é grave. É uma coisa... Você não usa a única coisa que você precisa para fazer o SUS. Claro. Material humano. Claro. Então, esqueceram que ela precisava ser feita por alguém. Tem que fazer a cabeça de alguém para que faça isso. E aí eu aproveitei que o Juan Gervas também foi um dos caras que falaram em Brasília, e publiquei na Revista Brasileira de Epidemiologia, que é da Abrasco, a revista é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu publiquei um debate primeiro transcrevi isso e depois ele fez um artigo que era o médico geral como gatekeeper, como filtro, como guardador da porta do sistema de saúde. Ficamos mais de 1 ano e meio, 2 anos, com debates, várias pessoas. A Bárbara Starfield, que era uma fada madrinha desta área, né? Uma papisa dessa área, participou do debate, que era exatamente isto. Como é que nós podemos ter um
tipo de profissional que seja capaz de dar a organicidade a um sistema que se propõe ser um sistema universal, que atenda a todos. Perfeito. Então, entre outras coisas, no próximo bloco a gente vai ver a chegada dos médicos ao Brasil. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o programa Mais Médicos. Nossos convidados são Oscar Berro, da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, no estado do Rio, Manuel Santos, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Rio de Janeiro, e José Carvalheiro, da Universidade de São Paulo. Afinal, quem são e o que motivou os profissionais da saúde a se inscreverem no Mais Médicos? Os médicos brasileiros inscritos estão animados com a oportunidade. Rômulo Costa quer se especializar em cirurgia urológica, mas vai dar um tempo em alguns projetos pessoais para poder assumir o novo posto de trabalho em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que vai ser beneficiado com o programa. Ele conta que vem de família pobre e que também já passou pelas mesmas dificuldades que a população moradora de locais de difícil acesso. Conseguiu se formar em medicina graças a uma bolsa auxílio do governo. Eu acredito que agora é a hora de eu poder retribuir isso para o meu país e retribuir isso para a população. Porque eu sou a população, eu faço parte da população. Então, se eu escolhi ser médico, eu tenho que também fazer com que a essência da minha profissão funcione. E a desorganização começa nas ruas, com a falta de infraestrutura básica para promover saúde. Um passeio rápido pela cidade já mostra que a população está mais vulnerável a doenças, sem um saneamento adequado, uma limpeza devida ou opções de alimentação de qualidade. E o que é pior, sem o médico para tratar as doenças resultantes dessa situação. Falta médico, sim, o atendimento aqui são péssimos, né? A gente sai com crianças para os postos de saúde, chega lá, a criança às vezes está precisando de um atendimento de emergência e a gente não encontra. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade esclarece que tem tentado sanar o problema através do Programa de Saúde da Família. Mas para atingir a meta de 70% de cobertura, eles precisariam de mais 112 médicos. Com o programa Mais Médicos, está prevista a chegada de pelo menos 32 novos profissionais. Hoje nós temos que realocar as pessoas de acordo com a demanda. A gente está tentando direcionar. Se eu tiver um programa de saúde da família bem estruturado, atendendo, eu vou precisar de menos médicos atendendo nos hospitais, menos médicos atendendo nas policlínicas, porque eu consigo resolver os problemas de menor complexidade nos programas de saúde, nos postos de saúde. A principal expectativa dos médicos é que os postos estejam preparados para receber o profissional e permitir que ele possa fazer um bom trabalho. Para tanto, o governo vai dar um incentivo para cada unidade de saúde contemplada. O salário do médico vai ser repassado para a conta dele e cabe ao município a contrapartida de aluguel, moradia e alimentação. Cada unidade onde entrarem médicos do programa receberá R$4.000 de incentivo do Ministério da Saúde, para que a gente possa melhorar a unidade e gastar com as coisas que eles acharem necessário. Eu estou indo, é médico que está faltando, eu estou pagando para ver, eu estou chegando. Então, quero ver agora o lado do governo, eu quero ver a resposta do governo para os meus quesitos. Já os médicos cubanos chegaram ao Brasil sem receios, mas a recepção em alguns locais ocorreu em clima de tensão. Em Fortaleza, profissionais foram vaiados e chamados de escravos por um grupo de manifestantes que usavam jalecos. No entanto, entre os recém-chegados, a atmosfera é outra. Eles demonstram que estão no país para cumprir uma missão. Eu estou muito excitado, muito contente de ficar aqui, trabalhando para o povo brasileiro. Tem várias expectativas. A mais importante é colaborar e ajudar a los colegas brasileiros. Esperamos toda a ajuda, todo o apoio de vocês. Esperamos que o povo brasileiro
nos respeite como respeitamos a toda a população. Seu Anselmo acredita que eles deveriam ser mais bem recebidos pelos colegas. Ele conta que tem tido muita dificuldade para realizar alguns exames por causa da falta de médico e que isso está atrasando o tratamento. Para ele, os profissionais estrangeiros são muito bem-vindos. Se os médicos que nós temos aqui correspondessem com os pacientes, eu acho que não precisava tanto o governo se preocupar com o médico de fora. Ele podia investir no médico daqui de dentro. Mas como os médicos daqui, eles começam a fazer um bom serviço e depois se afastam e deixam a população aí. Então, nós não temos culpa dos problemas de ninguém, assim, dos problemas que há entre política. O nosso problema é a saúde. Várias falas muito interessantes, né? Me chama a atenção duas. Uma, daquele médico dizendo, eu sou população, né? Não se excluindo, como se a formação te colocasse em um outro lugar. E aquele depoimento que fala de menos médicos. Tão interessante, né? Numa discussão sobre mais médicos, a gente poder falar menos médicos, que vai na linha do que você estava falando. Se a gente realmente respeitar o que está construído e proposto no Sistema Único de Saúde, precisaremos de menos médicos nos hospitais, menos médicos para dar conta de doenças que serão evitadas. E para vocês, o que? Eu gostaria de chamar a atenção por um aspecto. Falta infraestrutura. Nós temos que analisar o conceito de infraestrutura. Temos que lembrar, por exemplo, que o conjunto dos trabalhadores faz parte da infraestrutura. E, portanto, se eu quiser infraestrutura, tenho que pensar também como alocar o recurso humano e que tipo ele deve ter. Outro dia, num debate da Abrasco, em Belo Horizonte, alguém usou uma frase que eu achei preciosa. Se você mandar um estetoscópio para uma unidade sanitária remota, ele não pede um médico. Mas se você mandar um médico, ele pede um estetoscópio, né? Portanto, eu acho que essa questão é fundamental. Não são só médicos, é uma equipe. E isso tem que ser equacionado da melhor maneira possível. E demandas virão dessa ocupação, digamos. Quer dizer, os estetoscópios não chamarão médicos, mas médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, etc. Assistentes sociais. Renato, o perfil epidemiológico da nossa população mudou, né? Nós passamos de uma incidência de doenças infecto-contagiosas aí no século passado, até a década de 70, para doenças crônicas hoje, né? Não transmissíveis. Então, nós temos que organizar o sistema, porque hoje as nossas emergências estão lotadas, não é de gente que se acidentou, estão lotadas de gente que sofreu um acidente isquêmico, que sofreu um acidente vascular, enfim, né? Onde há prevenção. Justamente, que se for tratado lá, né, não esperar agudizar essas doenças crônicas, você está solucionando uma grande parte dos problemas hoje. Você olha hoje nas emergências, os leitos são quase na sua totalidade de cabeças brancas. Pessoas que teriam as suas patologias que foram adquiridas por falta de atenção básica, falta de cuidado prematuro, e são, na sua grande maioria, que vão amputar suas pernas, seus pés, e aí vão amputando doenças vasculares. São pessoas que poderiam ter sido tratadas. O governo e as entidades todas do setor saúde são extremamente responsáveis, porque não entraram com uma política contundente para evitar que essas cabeças brancas estejam. Eu estou dizendo porque eu estou indo para lá. Fora o Manuel um pouco menos, mas eu e o Carvalho já estamos quase lá, pelos cabelos. São pessoas que, se tivessem se cuidado anteriormente, e essa população que está vindo de médicos estrangeiros, não estou dizendo só cubanos, não. O cubano tem um pouco de xenofobia, tem um pouco da história de socialista, comunista, não estou querendo entrar nessa discussão. As pessoas esquecem que esse país foi construído de mão de obra estrangeira. Quase todas as famílias dos que estão assistindo e de nós aqui somos oriundos de alguma outra. Um é libanês, o outro é tcheco, o outro é russo, o outro é português, espanhol. Somos todos africanos. Somos todos africanos. Quer dizer, que loucura é essa de pegar isso e ser agressivo? A saúde não é isso. Esses que estavam lá, travestidos de médicos, de profissionais de saúde, né? Com roupa de branco, não são médicos. Os que estavam recebendo mal. Não podem ser, porque não tem lógica para ser. Por que alguém que está vindo para te ajudar no teu trabalho,
Você está escorraçando, nem escutou ele, só porque ele fala diferente. É isso que você gostaria se você fosse atender fora do Brasil? A grande maioria desses são profissionais com 10, 12, 15, 16 anos de atividade em outros países. Dizer que um profissional desse é escravo, ué, a família dele está rindo ou não está? Os filhos deles estão contentes ou não estão? As mulheres, quer dizer, além de serem escravos, são lobotomizados. Quer dizer, não pensam, são marionetes, robô? Lógico que não. A gente tem que... O Carvalheiro foi preciso, a primeira intervenção do Carvalheiro. Nós temos que despolitizar do que não é próprio. O próprio é saúde, atendimento. Reverter esse quadro de assistência, que é o cabeça branca que está dentro de uma unidade hospitalar, e trazer isso para a prevenção. Nós temos que cortar o modelo de saúde. Quem está achando que tem que ser só hospital, equipamento e remédio, fica para lá. Nós que acreditamos na saúde, na recuperação com prevenção, ficamos para o lado de cá. Lá na frente a gente vai ver. Vão ter menos cabeças brancas nas unidades hospitalares, ou talvez até mais, porque a gente vai conseguir manter a vida das pessoas aumentando. Esse é um sucesso do SUS. Nós estamos hoje com uma vida média de 72, 73 anos, é um sucesso desse trabalho. É uma prova que o Aroca estava certo quando ele dizia isso nos anos 70, nos anos 80. Mas não adianta ter esses xenófobos, né? Essas pessoas que são alheias ao processo do SUS. Eu sou SUS, Carvalheiro é SUS, Manuel é SUS. Aqueles caras não falam por nós, não. Eu sou SUS. Beatriz de Castro, de Niterói. Se não há um plano de carreira, grande e velho problema do SUS, vocês não acham que essa medida pode se transformar num tapa-buracos? Eu acho que há controvérsias em relação à carreira de Estado na área da saúde. Eu não tenho posição firmada porque não sou especialista nesse tópico. Os que estudam isso dizem que uma estrutura como a que foi dada ao SUS, com instâncias de poder em cada um dos entes federativos, não é? Você tem um poder de nível nacional, você tem uma instância de poder de nível estadual e você tem uma instância de poder de nível municipal. Do ponto de vista legal, isso se torna muito complicado, ao contrário da Justiça, não é? Por exemplo, ou do Ministério Público, que é quem... Parece que há uma tendência dos escalões técnicos do Ministério da Saúde de discutir uma carreira de nível regional. Não sei se o Manuel está acompanhando isto, e o Oscar. Eu sei que isto existe, carreira da saúde, mas só de nível regional, porque isso seria quase impraticável. Bom, isso é o que se diz. Está em estudos, pelo menos está em estudos. Nós estamos discutindo isso agora. Nós temos o consórcio da Baixada, que os prefeitos e os secretários estamos discutindo salários compatíveis, para que do meu município não corra para o município do Manuel para o teu, numa mesma região. Eu estou falando de um município que tem 35 km², 35,5 km², com a maior densidade demográfica da América Latina, que é São João de Meriti. Nós, talvez seja o primeiro momento que eu estou externando isso, mas ontem à tarde eu recebi uma ligação de um profissional que tinha sido pinçado na história do Mais Médico, e assim nós íamos ter um profissional. O meu prefeito ficou super contente. Nós vamos conseguir resolver o nosso problema. Eu tenho menos do que 0,9% de médico por 1.000 habitantes. Eu tenho 46 equipes, 33% de cobertura, mas em janeiro vou para 70%, porque eu estou fazendo obras e construindo várias unidades de saúde. Aonde eu vou ter esse profissional? Então, a gente tem que começar a voltar um pouco. Volto de novo, quero ser repetitivo propositadamente, despolitizar isso e dar conta regionalmente de que alguém não acha que é mais interessante pegar uma ponte aérea para ser médico em um outro estado. Ou os estados se organizam regionalmente para dotar o seu arsenal de saúde com profissionais da área ou não. Inclusive com formação. Com formação, com capacitação, educação continuada. Essa casa faz isso primordialmente há mais de um século, nessa lógica. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o indivíduo tem que ser, a ele tem que ser dada condições, mas se não der para ele a sensibilidade, que ele saiba do seguinte: se eu estou atendendo alguém, que eu possa ter que dar o diagnóstico de câncer, mas eu posso ter, meu filho pode ter. Eu estou dando o diagnóstico que ele tem alguma doença vascular, mas eu tenho. Se não vincular isso, que é gente cuidando de gente, que é um pouco da fala que nos antecedeu, são pessoas com necessidades, com ambiência,
precisam dos seus filhos estarem em escola. Quer dizer, só porque eles vieram de fora e podem ficar 3 a 6 anos, os filhos deles não vão ter escola? Ah, porque é cubano, é africano, é espanhol, é português. Isso é uma estupidez como conceito de ser humano. Ok, senhores convidados. Fátima de Belém, que diz. Mas digam lá, como vamos resolver a questão dos municípios que nem conhecemos, não sabemos o nome, mas que estão no mapa e que precisam de tudo em relação à área da saúde, embora seus prefeitos continuem andando em suas picapes e vivendo muito bem? Isso aí é com o secretário. Vota melhor. Na próxima eleição, que vai ter eleição ano que vem, vota melhor. Vota melhor no seu deputado, vereador, presidente da República. 3 situações, eu acho assim. Nosso sistema, né, aparentemente, né, o professor falou que a Lei 8080 seria o início do nosso SUS, né? Foi. Mas, na realidade, se você tem NOAS, você tem NOBS, né? Então, nosso sistema é muito... São normas operativas. Né? Normas operativas, a última de 2001. Então, nosso sistema é muito novo, né? Praticamente nós temos aí, se for considerar desde 1990, nós temos aí 23 anos, né? Então, essas 3 situações hoje, elas têm que ser enfrentadas por nós gestores, né? E por todos os profissionais que estão envolvidos nessa discussão da assistência sanitária. A questão da sistêmica, que é ordenar o sistema prevendo aí já uma entrada, uma porta de entrada pela atenção básica. A questão do financiamento, que está aí na pauta do dia. E a questão da gestão, né? Se a gente for analisar o problema de gestão hoje, na qual sentam-se 3 entes para decidir o que deve ser feito no SUS, o ente federal, o ente estadual e o ente municipal, olha a complexidade disso, não é fácil. E a riqueza também. E a riqueza, ao mesmo tempo, o desafio para estar superando essas dificuldades. Né? Afinal, quem vai controlar os investimentos dos municípios na atenção básica, feitos a partir dos recursos que estão alocados via os profissionais do Mais Médicos? Dario Filho São José Olha a propaganda do fazendo Saúde uma Mais propaganda, 10. O Berro está fazendo a propaganda do Saúde Mais 10 e você tocou Não estou fazendo propaganda, sem recurso a gente... Um dos 3 pontos que você coloca financiamento, que é uma questão que vem acompanhando desde a implantação, né? O Saúde Mais 10 já foi entregue ao parlamento, né, Ascar? Eu não participei disso. O problema é que a gente entrega muita coisa ao parlamento e o parlamento nos devolve pouca coisa, doutor Carvalheiro. Nós temos que entender o seguinte, os técnicos fazem o dever de casa, mas quem faz as leis é o parlamento. Então, a pergunta que foi feita... Conta para o povo aí o que é o Saúde Mais 10. O Saúde Mais 10 é mais recursos, especificamente que um bolo de recursos venha recurso para a saúde carimbado e perene, para sempre. Não dá para ficar de CPMF, de gatilhos para resolver uma coisa que é para sempre. Há 2 semanas a gente fez um uma programa lei aqui. de iniciativa popular. Quantas assinaturas? Mais de 1 milhão de assinaturas. 1.800.000 mais de 1 milhão de assinaturas. Mas a diferença é pegar isso aqui, tirar do discurso, tirar do parlamento e levar para a rua. Talvez só façam isso quando a população se revoltar e começar a questionar. Não vai questionar mais se a tomada é de 2 pinos ou de 3 pinos. Vai questionar isso aqui mexe com a saúde da população. Renato, é o seguinte, o Mais 10 corresponde a você colocar 10% do PIB na saúde. Hoje nós temos 8,5%, né? Estaria até próximo. Mas o grande problema é a distorção. Muita coisa para chegar a 10. Por quê? Desses 8,5%, 55% corresponde ao investimento privado direcionado para quem tem plano privado, que corresponde a 45% da população. O restante tem que dar conta de 200 milhões de habitantes, né? Então, essa é a grande distorção do financiamento aí. A gente fez um programa aqui que está Mas disponível na saúde. internet. Vamos ter claro que para a saúde, tem muita gente que está nos assistindo ou vai nos assistir depois nas reprises e vai dizer, eu não preciso do SUS. Mentira! Mentira! Claro. Todo transplante do Brasil é feito pelo sistema público, quase todo, 98%, 99%. Toda a vigilância sanitária, todo portos e aeroportos de fronteiras, todas as vacinas, toda a medicação, tudo que tem registro no país, alimento, medicamento, cosmético, desinfetante. Carvalheiro foi diretor do INCQS, sabe a loucura que foi construir esse planeta de controle e regulação que a gente tem. Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde. Aqui na Fiocruz, mas que regula o país inteiro. Isso tudo é saúde. Nós analisamos, por exemplo, vacinas que se aplicam lote a lote. Isso. Quando o pessoal diz que o SUS não funciona, funciona se sim. disso. 90% das vacinas no Brasil hoje são produzidas pelo SUS. Isso. Pelo Brasil.
E distribuídas pelo SUS Mas e analisadas lote a lote para o Brasil inteiro. Para o Brasil, não. Para o Brasil e para a América Latina e para a África. Nós temos medicamentos e vacinas que são produzidos no Brasil, estão indo para a África, para países irmãos que precisam. Quer dizer, a gente agora precisa e alguém acha que não vai ser, não é educado recebê-los. É como se eu desse uma festa, convidasse as pessoas e na hora de entrar diz não entra. É vergonhoso. Eu me sinto envergonhado. O que eu vi no Nordeste, eu me sinto envergonhado. Às vezes eu tenho uma vontade de sair disso. Não serve, não é para mim, eu não tenho educação, não tenho lastro. Meus filhos não precisam ver isso. Isso é muito, desculpe o termo é grosso, é muito nojento que alguém se ache tão superior que trate as pessoas assim. Maria de Lourdes, de Belo Horizonte, queria saber a opinião de você sobre a questão da obrigatoriedade de 1 ano de residência médica no SUS. Isso já não vem tarde? Que a questão da formação, ela passou aqui em vários momentos de falas de vocês e ela também é fundamental nesse ponto, né? Bom, eu acho que o que tem é que se discutir com seriedade, com cortesia, baixando a bola, como é que se relaciona a gestão do sistema com o aparelho chamado aparelho formador, não é? Com o mecanismo de produção de médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, enfim. Isso é que tem que ser discutido. A América Latina tem uma tradição antiga do serviço civil obrigatório para formados em escolas públicas, que é um pouco a retribuição... Retornar o recurso que foi investido. Isso é controverso, não é? Aliás, essa briga está acontecendo na Índia, na atualidade. Eu não sei, eu recebi numa dessas redes sociais uma médica jovenzinha, não é? Colocando rural não, em inglês, não é? Na briga deles, estágio rural não. Mas, enfim, isso nós temos várias experiências nesse sentido no Brasil. Eu próprio, em Ribeirão Preto, o Centro Social Comunitário da Vila Lobato e o de Cássia dos Coqueiros. É onde nós fazíamos com que os estudantes tivessem um estágio para uma experiência de atenção primária. Isso já existe praticamente. Centro de Saúde Escola, né? Centro de Saúde Escola, e o Murialdo em Porto Alegre. De qualquer maneira, a reforma curricular, né, a adaptação dos currículos na década de 90, nessa discussão toda, ela foi feita no sentido de criar um currículo mais humanista, uma característica de formação de generalista em todas as profissões, mas em algumas profissões até se conseguiu isso, em outras não, outras fizeram uma adaptação de tal maneira que não evoluíram para a questão dessa formação mais humanística, mais generalista. E a questão da especialidade se transformou numa questão de objetivo para todas as formações, principalmente médicas aí, né? Eles já saem com a expectativa de se tornar um especialista. Isso eu acho que deturpou... O mercado pede isso. O mercado pede. Lógico. Você tem um filho, uma mulher, um marido, e que tem algum problema, você vai querer ter um especialista, você não vai atender um generalista. Essa é a grande figura. Nenhum desses profissionais... a proposta é ter o primeiro ano da residência mas nenhum desses profissionais que estão vindo para o Brasil vai operar, vai atender numa urgência e emergência. Eles estão propositadamente colocados para fazer a prevenção. Então, ninguém vai tirar mercado de ninguém, ao contrário, já tem uma falta muito grande. Mas tem a falta, como disse o Cavaleiro, e eu também, falta enfermeiro, 70% da força de trabalho é na área da enfermagem, falta psicólogo, assistente social, dentista, cirurgião dentista, falta uma série de profissionais. O médico, como ícone dessa pirâmide, ele é tratado aqui com essa lógica. Quando a presidente da República não valida um projeto foi enviado, que era do ato médico, ela permite a continuação do projeto do Ministério, que contempla todas todas as formações e as especialidades. Cada um tem um lugar. Se a gente brincasse com aquela brincadeira de criança, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, a gente avançava mais rápido. E é interessante que a gente abriu o programa falando do que falta e discutiu o SUS, o programa inteiro, porque é disso que se trata, e encerra dizendo que faltam outras coisas também. E que e aí a gente volta com mais médicos aqui da nossa merchandising importante. Não, mais 10. Mais 10. Saúde mais 10. Saúde mais 10, porque a gente precisa de orçamento para
saúde, não para esse complexo. Saneamento é saúde? Mas arruma seu recurso. Educação é saúde? Mas arruma o seu recurso. Por favor, recurso para a saúde e não para alguma coisa que um prefeito ou um governador acha que é saúde ou um engenheiro das contas faz que vire saúde. Não, isso não é saúde. Saúde é prevenção e assistência. Mais informações sobre isso no própria página do Canal Saúde, onde há um programa feito aqui no Sala de Convidados há 2 semanas que aprofundou bastante essa questão. Mas eu acho que a gente também aproveita e é importante que isso seja o mais difundido no país para falar cada vez mais sobre o Sistema Único de Saúde. Que o Mais Médicos e outros programas que venham sejam sempre com esse intuito. Acho que essa é a grande vitória, viu, Renato? Né? O tema saúde tomou conta da pauta aí. E a partir da visão do Sistema Único de Saúde. A Folha de São Paulo traz hoje um editorial sobre essa questão. Todos os jornais têm alguma fala de saúde, independente da matiz. Essa é a saúde grande, veio para a pauta. Vamos ver se a gente tira ela, mas numa pauta mais nobre. Mais gente sendo atendida. Sem tanta briga. Baixa a bola. Baixa a bola. Então, se você quiser rever ou mesmo gravar este programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br, onde tem todos esses outros programas sobre esses e outros assuntos que interessam a você, a nós, ao SUS. E você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá.